Bom, eu gosto de histórias desde que eu me entendo por gente. Pequenininho eu adorava ouvir histórias. Depois que eu cresci um pouquinho, eu contava histórias que eu inventava. Mas eu acho que essa questão de querer me tornar escritora mesmo começou um pouco depois. Quando eu era professora, eu alfabetizava os meus alunos contando histórias, lendo histórias para eles. E percebi que dava muito certo. E quando não tinha uma história à mão, uma história que eu precisava, ou enfim, que não atendia exatamente ao que eu necessitava para o momento, eu inventava uma história, várias histórias, e eu vi que eles gostavam bastante. E aí eu percebi que eu levava jeito para a coisa, porque as crianças são um público bastante exigente. Quando elas gostam, elas demonstram, e quando elas não gostam, elas demonstram também. Acho que foi assim que eu comecei a me encantar cada vez mais por escrever histórias para crianças. Sempre gostei muito de ler, também gostava muito de histórias e eu lia de tudo. E vários escritores me influenciaram, né? Despertaram em mim o gosto pelas histórias. Só que tem uns que a gente acaba se identificando mais. Então eu percebo hoje no meu estilo, que é um estilo um pouco mais conciso, um pouco mais sensível, mais de maior profundidade de reflexão, eu vejo muito da influência do Bartolomeu Campos Queiroz, da Marina Colasanti, do Eduardo Galeano, e o bom humor da Silvia Ortoff, as reflexões da Clarice Lispector. Ai, quem mais? Mário Quintana, que eu adoro também, tem muito do Mário Quintana. Tem Manuel de Barros, Drummond, nossa, são muitos. Mas eu acho que eu consigo perceber um pouquinho mais da influência desses escritores no meu estilo, na forma como eu construo as minhas narrativas. Falar de leitura é algo que para mim levaria horas, porque eu sou uma apaixonada pela leitura, principalmente de literatura. Para começar, ler é atribuir sentido ao que a gente vê. E a gente começa a ler o mundo quando nasce, quando abre os olhinhos e começa a enxergar. Então a leitura das pessoas, a leitura dos objetos que nos cercam, tudo é leitura. A leitura de palavra, a gente começa na verdade quando vai para a escola, né? A palavra impressa. Mas a gente lê muito antes disso. E a leitura, ela nos empodera. A leitura para a criança ela é importantíssima porque ela ajuda a criança a perceber formas diferentes de ser e estar no mundo. Ajuda a criança a nomear aquilo que ela vê e que ela sente, principalmente. Porque ela vê nos personagens muitas vezes coisas que ela está sentindo e ela nem se dava conta. Então, ler é algo tão importante quanto respirar. Eu acho, não é exagero falar não, porque a leitura nos liberta. Ela nos abre portas para universos que a gente não imaginaria, sozinho a gente não descobriria. Ou então levaria muitos anos, né, e muito sofrimento. Então incentivar a leitura é algo assim vital. Em todas as idades, não é só na infância não. Para a juventude também, entre os adultos também. Porque não é porque a gente é adulto que a gente sabe tudo, conhece tudo, entende tudo. Né? Os livros nos ajudam a realmente atribuir sentido a tudo que a gente sente e vê, tudo que está ao nosso redor. Leitura para mim é como respirar. Na carreira de escritor, a gente encontra de tudo. Rejeições assim enfáticas e aquelas editoras que acolhem as histórias da gente, porque a gente se põe muito no que escreve, né? Por exemplo, no primeiro livro que eu publiquei, eu levei 12 anos para conseguir publicar, porque eu pedia que as personagens tivessem uma determinada característica, elas eram negras. E muitas editoras não entendiam e não aceitavam. Mas como eu sou uma taurina teimosa, eu bati o pezinho e falei, vai ser assim ou não vai ser? Então, até que eu encontrasse uma editora que aceitasse publicar e acolheu. E o livro foi publicado e olha gente, foi uma das minhas grandes alegrias, né? O primeiro livro publicado. Outras alegrias, por exemplo, quando esse livro foi selecionado para um projeto, virou livro animado na TV. E as crianças adoram até hoje, gente. Vão-se mais de 20 anos... Os professores continuam gostando, os pais gostam
E, enfim, isso me mostra que às vezes vale a pena a gente batalhar bastante por um sonho, um projeto. E publicar um livro é um sonho, né? Para muita gente. Para mim também era, até sair o primeiro. E aconteceu isso com vários outros livros também, aquele sonho de ver publicado. E às vezes vem a tristeza de ver que a editora não vai continuar com a linha de literatura infantil, editoras que fecham. E aí você fica, e agora o que, que eu faço com o livro? Mas sempre há uma alternativa, a gente acaba encontrando outros caminhos, né? E, enfim, mas na jornada literária eu digo que eu tive muito mais alegrias do que tristezas e continuo tendo. A ideia de escrever O Menino e a Flor foi surgindo muito cedo, acho que da observação de muitas histórias de dor de meninos e de meninas também, que eram impedidos de ser quem eles eram na sua essência. Mas assim, ver a dor dos meninos que tinham uma sensibilidade, que gostavam de arte, que gostavam de música e de dançar, e eram confrontados por pais que acreditavam que aquilo não era coisa de menino, que menino não podia demonstrar sensibilidade, nenhum apreço por arte, que aquilo era coisa só para menina. E eu ficava me perguntando, mas quem foi que disse que menino não pode gostar de dançar, de arte, de música? Quem foi que disse que menina não pode gostar de brincar de carrinho, de jogar futebol? E aquilo sempre me incomodou muito. E ao longo da minha vida, né, eu fui percebendo e conhecendo pessoas com histórias assim muito semelhantes, de muita dor e muita tristeza, impedidos desde a infância de ser quem eles eram, de gostar do que eles gostavam. E isso causava assim uma tristeza neles, uma dor profunda em mim também. E aí eu escrevi essa história pensando justamente nesses meninos e meninas que foram privados na infância, né, de ser quem eles queriam ser, de fazer o que eles queriam fazer. Muitos deles, felizmente, cresceram e conseguiram ressignificar isso, mas muitos não. Muitos acabaram matando em si todo aquele amor, aquela sensibilidade, e acabaram reproduzindo esses comportamentos com os filhos ou com outras crianças da família, enfim. Então, observando tudo isso e vendo o estrago que um adulto pode fazer na vida de uma criança, impedindo que ela seja quem ela é na sua essência, surgiu essa história. E eu tenho tido, assim, retornos incríveis. Essa é uma história que me dá muita alegria, porque ela, inclusive, foi abraçada por uma nova editora, né, e relançada de uma forma linda e, assim, emocionante e tocante. Então, dessas coisas que a gente diz assim, olha, não desista, vale a pena, continue. As ações da Simone Matias para o livro O Menino e a Flor, elas são de uma sensibilidade que a primeira vez que eu recebi o material para avaliar, eu me emocionei e chorei. E a arte faz isso com a gente, né? O artista visual, ele tem esse poder, essa capacidade de colocar em imagens o que a gente sente e muitas vezes não percebe que sente. Então essa é a lindeza de trabalhar com pessoas com essa sensibilidade. A Simone é um desses presentes que a vida traz pra gente, né? Eu não conhecia o trabalho dela e fui assim agraciada, né, com essa artista ilustrando a minha história, que agora não é mais só minha, é dela também. Cada vez que um livro sai da gráfica e chega para mim, a minha alegria é a alegria de criança em dia de aniversário. Então, primeiro dá aquele frio no estômago, dá aquela palpitação. É uma coisa impressionante. Eu não tive filhos, mas eu acredito que seja muito semelhante à mãe que vê o filho depois do parto pela primeira vez. Então, eu recebo o livro, primeira coisa, eu fico embevecida olhando, eu aliso o livro, aí eu vou cheirar o livro, eu adoro cheirar livro novo, gente, livro quando chega da gráfica, esse cheirinho de papel e tinta misturado, eu abraço o livro, eu choro, porque eu sou uma chorona, eu choro até em comercial de margarina, porque eu me emociono demais, porque isto aqui é a realização de um sonho lá de trás, né,
e quando eu vejo assim ele concretizado e dessa forma linda, é emoção pura. Então é só alegria, gente, é só alegria. E eu fico babando no livro assim um tempão. Aí depois que eu babei bastante, aí eu vejo, ok, agora ele não é mais só meu, agora ele vai para o mundo, né? Quando o livro fica impresso assim, ele começa a ser distribuído, ele já não é mais só de quem escreveu, né? De quem ilustrou, ele é do mundo, é de quem lê. Olha, o Grupo Lê tem livros magníficos, é uma honra fazer parte da família agora. Mas eu vou selecionar dois que para mim foram assim bem interessantes. Primeiro a Margarida, do André Neves. Eu super me identifico com aquela vaca, gente, aquela vaca fora da curva que queria fazer coisas diferentes. E é bem essa questão da riqueza, né, da leitura, de como a gente se projeta nas personagens. Eu me identifiquei com a Margarida. Nossa, como eu fui Margarida na vida e sou ainda. Né? É uma delícia, é um livro que faz muito sucesso nas rodas de leitura que eu faço com as crianças. E um outro livro que para mim foi super desafiador é o livro do Acaso, do Nelson Cruz, por conta até da estrutura dele, né? Ele compor um livro com versos de outros poetas, e aquilo para fazer as crianças atribuírem sentido e compreenderem foi um super desafio. Primeiro um desafio para mim como leitora, como mediadora de leitura, né? E depois para ajudar as crianças a atribuírem sentido àquela história. Então, muito bacanas, assim, o Grupo Lê tem uma sacada, assim, para publicar livros diferentes, livros que trazem reflexão, que tocam a sensibilidade da gente, e é o que mais me encanta.